Agora eu passo a palavra para o Rodrigo Greco, do Rolim, Viotti e Leite Campos Advogados. Tá funcionando. Boa noite a todos. Agradecer à Febratel, ao IBRAC o convite, e especialmente ao professor Caio Mário, pelo convite que me fez. Antes de começar a fazer minhas pequenas considerações sobre o assunto, é sempre lembrar da ação a lei da ação civil pública como fundamento legal para a celebração de TACs. Acho importante lembrar também que a Lei 9469 permite que a União e as suas autarquias celebrem TACs para prevenir e terminar litígios. Esse é outro fundamento legal importante. Então, não vou ficar aqui discorrendo se é possível ou não celebrar o TAC. Eu queria abordar dois temas. Primeiro é por que celebrar um TAC? E segundo, em que condições celebrá-lo? Por que celebrar um TAC? Eu atuo no setor há 15 anos e depois de ver PADos durante 15 anos, e me falaram outro dia que advogado que trabalha com PADO é padeiro, considerando então um padeiro, eu vejo hoje que esse modelo de editar um regulamento e fiscalizar o cumprimento dele, se aplicar uma multa depois num PADO, é um modelo totalmente esgotado. Nos últimos anos, o que nós temos visto é um número crescente de processos administrativos, valores cada vez maiores de multas, uma arrecadação baixíssima, uma judicialização crescente, uma pauta do Conselho de Diretor congestionada ou tomada em grande parte pelo julgamento de PADos. Hoje, 80% a 90% da pauta do Conselho é julgando recursos e pedidos de reconsideração em PADos, e os PROCONs e os órgãos de defesa do consumidor reclamando que também estão sobrecarregados por conta de demandas envolvendo empresas de telefonia. Eu, sinceramente, não acredito que, com mais multas, vão se resolver os problemas de qualidade e cobertura do setor. Então, eu acho um equívoco se defender que se 10 bilhões de multas não foram suficientes, ou 10 ou 15, eu não tenho exatamente o número total de multas que foram aplicadas em 15 anos pela Anatel, 30 ou 40 ou 50 bilhões vão fazer com que as empresas passem a cumprir toda a norma, toda a regulamentação que está em vigor. Acho que esse modelo está esgotado. E, pelo fato dele estar esgotado, nós temos que buscar alternativas. O TAC, a meu ver, é uma alternativa a esse modelo de PADos. E quando o professor Caio Mário me fez o convite para falar sobre esse tema, logo me veio à mente o ensinamento do querido professor Técio Sampaio Ferraz Júnior, onde ele trata dos diferentes modos do discurso. E eu entendo que é perfeitamente possível fazer uma comparação entre o PADO de um lado e o TAC do outro, com uma classificação que ele faz entre dois modos de discussão, uma discussão contra e uma discussão com. E o professor Técio Sampaio, ao fazer essa distinção, a meu ver, lança luzes para o que a gente quer defender aqui com o regulamento do TAC. Uma discussão contra, e o PADO é fundamentalmente uma discussão contra, você tem duas partes numa situação em posições diferenciadas, numa assimetria, numa relação assimétrica, né? A Anatel no ius puniendi dela, enquanto as empresas estão numa posição defensiva e procurando descaracterizar as infrações e evitar as multas. Você tem, nessa discussão contra, ela busca fundamentalmente a persuasão de uma parte à outra, a Anatel procurando persuadir as empresas de que elas devem cumprir a regulamentação tal como ela está, e enquanto as empresas tentam se persuadir a Anatel de que não é possível cumprir a regulamentação daquele jeito, ou que aquela infração não ocorreu. E uma relação contra, onde cada um defende, no fundo, a sua interpretação, a sua visão da regulamentação, e dentro de uma relação fundamentalmente conflitiva.
O TAC, a meu ver, representa uma mudança nessa relação entre as empresas e o órgão regulador. Sair de uma discussão contra e entrar numa discussão com, onde as partes não estão mais em posições assimétricas ou diferenciadas, mas estão em posição de igualdade. Né? A Anatel e empresas vão ter que sentar na mesa, no mesmo patamar, e buscar uma solução para os PADs e para os problemas que nós enfrentamos no dia a dia do setor. Como partes, vamos dizer, comprometente e compromissária, sem entrar aqui numa discussão se o TAC é um ato negocial ou uma transação ou um contrato. Tá? Mas, fundamentalmente, elas vão ter que sentar para chegar num acordo sem o qual não haverá TAC algum. Essa relação, portanto, tem que ser uma relação simétrica, que não dá para partir com 10% de multa de cara, uma multa que você não concorda, que você questiona, que, como a Adriana disse, ainda não é líquida nem exigível. Não é? Isso, a meu ver, não é compatível com uma relação simétrica, com uma discussão Não é? Isso, a meu ver, tem feição de uma discussão contra. Numa discussão o que se busca não é persuasão, mas sim o convencimento. Não é? O convencimento em torno de, não de interesses próprios, mas em torno de uma verdade do que é possível, do que é viável, do que é factível, não é? Do que é razoável se esperar daquela regulamentação. E, portanto, o que se busca no TAC é fundamentalmente consenso. Não é? Sair do conflito e buscar um consenso que gere benefícios para a Anatel, para as empresas e para a sociedade. Entendo, portanto, que é possível, sim, se celebrar um TAC e é possível partir para um novo modelo de regulação, desde que nós mudemos a relação entre a Anatel e as empresas, e nós mudemos o discurso, que nós mudemos a mentalidade. Se nós não mudarmos a mentalidade, não mudarmos o discurso, não é? E nós, quando eu digo nós todos, não é? Não vai se estabelecer uma discussão não é? Nós vamos voltar, ou não vai se firmar um TAC, ou nós corremos o sério risco de assinar um TAC e daqui 1 ou 2 ou 3 anos nós voltarmos a uma situação de conflito, a discussões novamente conflitivas. Tá? O que eu gostaria, então, de fazer é pegar, eu elenquei só 5 pontos, sem querer esgotar o tema, que são 5 pontos que, a meu ver, dão muita discussão nos PADs. E acho que nós devemos aproveitar 15 anos de experiência que a agência tem com esse assunto para evitar cometermos os mesmos erros. Fazer com que essa discussão chegue a um bom fim, que ao final do TAC se possa obter a declaração de conformidade, não é? E saímos todos satisfeitos e não voltar a discussões que, a meu ver, não levam a lugar algum e não trazem benefício algum para a sociedade. Então, vou elencando esses temas e vou procurando trazer algumas lições que eu acho que a gente poderia transportar para o TAC na hora que formos negociá-los. A primeira, há sem número de normas na regulamentação em vigor que, infelizmente, prevêem obrigações que são impossíveis de serem cumpridas. Nós que trabalhamos num setor que demanda e usa bastante tecnologia, temos a tendência de achar que, com tecnologia e dinheiro, tudo é possível de ser feito. Não é verdade. Se a norma é impossível de ser cumprida, a rigor nem é norma, porque a norma só regula condutas contingentes e, portanto, nem poderiam ser sancionadas, empresas nem poderiam ser sancionadas por não terem cumprido algo que era impossível de ser feito. Mais do que isso, normas impossíveis geram PADs recorrentes, evidentemente. Se você não tem como cumprir, toda vez que for fiscalizado o cumprimento daquela norma, isso vai gerar um PAD, vai gerar uma multa, e dificilmente uma empresa vai pagar aquela multa e concordar com aquela multa se ela não tiver como cumprir a norma. Tá?
Exemplos. Primeiro, falando de interrupção, o Regulamento Geral de Interconexão prevê no seu artigo 18 que, havendo uma interrupção que afete mais de 10% dos acessos da localidade, além de comunicar a Anatel e as demais prestadoras, a prestadora é obrigada a imediatamente comunicar ao público em geral sobre aquela interrupção, por meio dos principais veículos de comunicação disponíveis na região. Muito bem. Se houver uma interrupção de rede em Cochichola, num sábado à noite, e isso não é difícil de ocorrer, ou seja, se tiver uma interrupção num pequeno município, no final de semana, evidentemente que essa norma não vai ser cumprida. Ela dificilmente vai ser cumprida se você tiver uma grande capital. Por quê? Porque para eu comunicar imediatamente aquela interrupção, né, por veículos de grande circulação, eu primeiro preciso tomar pé do que aconteceu. Eu preciso levantar as informações do número de usuários atingidos. Eu preciso esperar cessar a interrupção. E eu preciso entrar em contato com os meios. Eu preciso ver se o jornal vai ter pauta no dia seguinte ou não, se a rádio está disponível, se vou fazer um comunicado na televisão ou não. Isso tudo leva tempo. E, portanto, a norma que diz que isso tem que ser feito imediatamente, me desculpe, é uma norma que não tem como ser cumprida. Outro exemplo. Indicadores secundários de PGMQ. Não é? Você afirmar, querer que nunca uma chamada para um call center seja atendida com mais de 60 segundos, é impossível. Não é? Por mais que as empresas invistam em call center, invistam em atendimento, em posições, não é? Você querer regular a exceção e dizer que nunca pode acontecer um evento qualquer que vai fazer com que o teu call center tenha uma demanda grande e você vai multar as empresas por isso, é algo que não tem como. Não é? Eu concordo, eu sei que o número de indicadores secundários tem diminuído ao longo do tempo, mas eles ainda existem e nós temos um passado enorme disso. Não é? Entendo que qualidade tem que ser regulada através de indicadores primários. Não é? E muito bem acordados, porque mesmo os primários nós sabemos a dificuldade que é cumprir. Agora, dizer que nunca algo vai acontecer, né, a exceção nunca pode acontecer, é difícil. Né? Então, vejo também multas recorrentes por conta de descumprimento de indicadores secundários que as empresas, por mais que invistam, não têm como evitar que ocorra. Terceiro exemplo, PGMU. Não a meta em si, não é, mas a forma como ela é cobrada pela Anatel. Não é? Então, a ideia de que, no dia em que o último tijolo daquela última casa que vai fazer com que a população daquela localidade atinja o número mínimo de habitantes previsto no PGMU, né? Naquele dia exato, o orelhão ou o acesso individual tem que estar já ali disponível, porque se o fiscal for no dia seguinte a fiscalizar o cumprimento da meta e contar o número de casas e multiplicar pelo número médio de habitantes daquele município, ele vai sancionar a prestadora, me desculpe, é algo que tem que fazer com que as empresas monitorem cada metro quadrado do território nacional 24 horas por dia, para saber se não está sendo construído um puxadinho, não é? E prever quando o último puxadinho vai ser cumprido, para já, de antemão, fazer um investimento, prevendo que algo pode ser que aconteça ou não, e quando. Também não dá. Desse jeito não dá para cumprir. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na hora de celebrar um TAC, a premissa é que o TAC contenha obrigações que sejam factíveis. Não adianta celebrar um TAC, não é, prevendo obrigações que as empresas não têm como cumprir. Entendo que a Anatel vai procurar extrair do TAC o máximo possível de benefício para a sociedade. É legítimo isso. É legítimo. Especialmente nos investimentos adicionais, ela vai procurar esticar a corda o máximo que ela puder. Agora, isso tem um limite. E o limite, muitas vezes, está na capacidade de investimento das empresas, nos recursos de TI disponíveis. Hoje, se você for uma diretoria de TI de uma empresa e disser que tem que fazer alguma alteração
em alguma regra de faturamento ou uma alteração na alguma informação que tem que estar numa conta telefônica, se você não for chutado dali a socos e pontapés, eles vão dizer que tem uma fila de prioridades e que você, com sorte, dentro de 6 meses, não é, vai ter a chance de incluir a sua demanda no cronograma para dali outros 6 meses ser atendido. Não é? Então, quando uma empresa me diz que quer celebrar um TAC, eu pergunto, você tem condição de cumprir ou não? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, conteúdos da regulamentação indeterminados. Não é? Um exemplo que eu... e sentidos da norma que só são descobertos anos depois no âmbito de um PADO. Então, o exemplo que eu dou... O regulamento da STFC diz que as empresas têm que dar ampla publicidade aos seus planos de serviço, em jornal ou outro meio de grande circulação. Muito bem, 7 anos depois, a Anatel, num PADO, vem e diz que publicação de informação de plano de serviço no valor econômico não atende o princípio da ampla publicidade e fere o artigo 41 do regulamento da STFC. Muito bem. Por quê? Não, porque a tiragem do valor econômico é só de 0,x% do universo total de usuários. Não tem problema nenhum, desde que isso estivesse no regulamento, desde que você dê uma interpretação que não seja retroativa, não é? Desde que você estabeleça uma norma clara dali para frente. Qual é o ensinamento que a gente tem que tirar disso? O TAC não dá para ser genérico. Você tem que especificar no TAC e aproveitar a experiência de PADO para detalhar as obrigações para não ser surpreendido depois. Muitos PADOs têm origem ou em metodologias de fiscalização não previstas na regulamentação e que são criadas ad hoc quando vai se fazer a ação de fiscalização, não é? Ou então em metodologias que não são as que estão previstas em regulamento. Tá? Tem a previsão de regulamento, mas se estabelece, na hora de fiscalizar, uma outra. Porque mais importante do que você entrar no TAC, a meu ver, é você conseguir sair dele depois. É, ao final do prazo de vigência dele, você obter o certificado de que você cumpriu a meta. E, para você ter isso, você precisa saber como é que você vai ser fiscalizado. Bom, quarto ponto, porque meu tempo aqui está acabando. Uma falta, muitas vezes, que eu vejo uma interpretação finalística das normas. E acho que se o objetivo do TAC é se buscar resultados, nós temos que dar cada vez mais uma interpretação finalística às normas. Focar no que é essencial. Não é? Se o TUP está funcionando, se o equipamento está funcionando, não é? Mas a tinta da cápsula não ficou, está descascando, ou o botão está meio sujo. Vamos focar no que é essencial e não nos apegarmos àquelas pequenas coisas que podem inviabilizar o cumprimento do TAC. E aqui, falando um pouco da experiência como procurador do município, eu lembro, por exemplo, como o TCU trabalha. O TCU, além de trabalhar com binômio aprovado ou reprovado, é regular as contas ou irregulares, você tem a figura da regularidade com ressalvas. Se você tem falhas meramente formais e que não desvirtuam a finalidade, não é? Ou seja, se a finalidade for cumprida, aprova-se, certifique-se o cumprimento com ressalvas, mas não deixe de certificar o cumprimento. E, por fim, já que eu tenho apenas um minuto de tempo, acho que o Bicalho não sei se está querendo que eu acabe logo. Eu estou no último tempo. Estou no último tempo. Por fim, o último ponto que dá muita discussão, proporcionalidade das multas. Muitas e muitas discussões não giram em torno do cometimento ou não da infração, mas sim na proporcionalidade da multa que foi aplicada. Eu achava que R$1 milhão por um TUP não instalado era muito, até que me deparei esse ano com um processo onde a Anatel aplicou uma multa de R$1 milhão para cada protocolo de atendimento que não foi fornecido no call center. Penso eu que o TAC pode até ter um valor de referência de multa, e nós podemos discutir se é o valor do investimento, se é o valor dos PADOs, mas, de qualquer forma, o valor de referência da multa tem que ser a multa aplicada tem que ser proporcional ao cumprimento. Se você cumpriu 99% do TAC,
a tua multa tem que ter uma redução proporcional e tem que ser 1% do valor de referência. Tá? Esses eram os 5 pontos que eu queria trazer, e acho que nós vamos ter ainda tempo para debate. Para concluir, eu acredito sim que o TAC pode ser um modelo extremamente eficaz de regulação e pode levar o relacionamento das empresas, entre as empresas e a Anatel, a um outro patamar, muito mais elevado, desde que, primeiro, nós não cometamos os mesmos erros do passado. Temos que aprender com os erros para não repeti-los. E segundo, que nós mudemos a mentalidade. Se nós não mudarmos a mentalidade, de sair de uma discussão contra para uma discussão com, nós corremos o sério risco de, daqui 2, 3 ou 4 anos, o TAC do PADO virar o PADO do TAC. E nós voltarmos a estaca zero ou até mesmo retrocedermos. Eram essas as considerações que eu queria fazer e fico à disposição aí para o debate. Obrigado. Alô. Obrigado, Rodrigo. Não chegaram ainda perguntas aqui na mesa. Se alguém tiver interesse, nós temos ainda 18 minutos. O doutor Bicário vai fazer alguns comentários a respeito das apresentações. Bom, primeiro agradecer aos colegas pelas colocações. Acho que é sempre bom a gente poder debater, mas assim acho que é importante esclarecer alguns pontos. Acho que nessa altura não é fácil nesse momento fazer isso, porque como o regulamento ainda não está aprovado, eu corro um risco danado de estar me antecipando em alguns pontos, mas eu acho que algumas colocações têm que ser feitas. Primeiro que em relação à regularização da conduta, na versão que saiu para consulta pública e nas discussões que a gente está tendo, não existe nenhuma vinculação com investimento. Ou seja, a correção da conduta, trazer a conduta para a regularidade, ou seja, dentro de um cronograma estabelecido, não está associado ao nível de investimento que a empresa vai ter que fazer para resolver esse problema. Agora, por outro lado, existem uma série de pontos que foram levantados, acho que por Adriana e pelo colega, acho que são importantes a Anatel pontuar, porque eles, exatamente por reconhecer a importância e a oportunidade que a gente tem de resolver uma série de problemas e dificuldades operacionais que a gente tem com os mecanismos atuais de enforcement que a gente tem, que a gente aposta muito no TAC, exatamente por apostar muito no TAC, por acreditar que esse é um mecanismo efetivo, é que a gente tem uma preocupação muito grande com qualquer iniciativa ou qualquer mecanismo que possa estar inserido no regulamento que venha a fragilizar ou levar a questionamento sobre o procedimento que foi adotado, certo? Ou seja, é mais ou menos assim, a gente tem poucas chances como esta de resolver um conjunto grande de problemas, tá? E aí, nesse ponto, que eu acho que é importante rebater algumas, rebater não, mas colocar algumas informações que acho que são importantes. Primeiro, na visão da Anatel, não haverá TAC sem compromissos adicionais de investimento. O que a Anatel está querendo discutir são os níveis de investimento. Tá? Isso é uma coisa que já foi colocada para consulta pública e eu acho que isso traz toda a legitimidade, a caracterização do interesse público da celebração daquele TAC. Então, isso é um ponto fundamental para a Anatel. Tá? Outro ponto bastante complicado a Anatel avaliou bem a sugestão colocada pela Adriana e outras empresas na consulta da possibilidade de, durante o TAC, você começar a mudar as regras do jogo. E a gente, no tipo de estabelecer cronogramas, mudar cronogramas, mexer, e isso, até o momento, a Anatel tem entendido que isso traz uma fragilidade para o processo, que pode, uma fragilidade e questionamentos para o processo que podem prejudicar toda a celebração de TAC. Da mesma forma, entendeu-se que você ter um TAC que
cujo cronograma de implantação dele fosse maior do que 4 anos, também atrapalharia a legitimidade, porque aquilo estaria tão distante que o usuário teria um período longo para poder começar a sentir os benefícios daquela mudança ou a efetividade daqueles novos compromissos. Isso também não foi entendido. Então, esses pontos que eu coloquei por último, eles são basicamente pontos razoavelmente fundamentais para a Anatel, para que a gente garanta a legitimidade e que a gente possa realmente evoluir com o processo de celebração dos TACs. Tá? Eu vou fazer só mais alguns comentários, depois eu chego exatamente na parte da regulamentação mais genérica, mas assim, em relação à parte de vedação, a celebração de TACs no âmbito judicial, isso é uma coisa que não era a intenção da Anatel e acho que isso não está nem expresso na consulta pública do jeito que está sendo colocado pelas empresas. O pagamento dos 10% do jeito que está colocado na consulta pública, nem citando a versão nova, ele já não se aplicava no primeiro ano de celebração de TACs, ou seja, havia um incentivo para que as empresas buscassem, logo após a aprovação do regulamento, a celebração do TAC, e esses 10% não incidiriam sobre isso. Não seria necessário esse pagamento. Agora, em relação à regulamentação geral, e estando incumbido de cuidar da área de regulamentação, a gente tem consciência de que existem hoje na regulamentação uma série de exigências e série de pontos que realmente cabem reavaliação, e a Anatel, quando possível, tem sempre tentado abrir consultas públicas cíclicas desses regulamentos. Mas, por outro lado, existem situações que as prestadoras colocam, que as prestadoras, na atuação das prestadoras, colocam a agência em situação difícil até mesmo de identificar determinados problemas. A gente está vivendo um caso concreto que a gente está analisando lá, eu não sei se o Osmar, que falou exatamente antes de mim, chegou a mencionar em relação aos indicadores de qualidade, que são fruto, que geram um certo volume, não só de PADs, mas como de valores de multa. Mas a Anatel tem uma dificuldade enorme de lidar com esses indicadores, no sentido de que, em alguns casos, o que fica caracterizado é a infração da empresa no mecanismo de coleta do indicador. Ou seja, quando a Anatel olha para o indicador, ele está verde o ano inteiro. Quando você analisa o método de coleta, você descobre que a empresa está coletando aquilo de forma não prevista no regulamento. Ou seja, quando a Anatel vê tudo verde, é até difícil para a Anatel tomar uma iniciativa de identificar que aquele indicador é incumprível. É complicado de cumprir, entendeu? Na forma estabelecida na regulamentação, porque ele, para a Anatel, aparece todo verde. Ou seja, mas é uma deficiência do mecanismo de coleta. Então, a gente tem discutido isso e vamos ter que buscar alguma solução para isso. Tá? Agora, em termos gerais, assim, como compromissos que acho que o superintendente da regulamentação da Anatel estabeleceu para a equipe, para o mercado geral, é que a gente tem que trabalhar basicamente dentro dessa nossa área com algumas premissas, tá? Que passam basicamente pela simplificação regulatória, que a gente tem muita regra, a gente tem muitos regulamentos, muitos específicos para serviços distintos, e é uma quantidade grande de regulamentação. Então, esse é um desafio grande que a gente tem de conseguir realmente reduzir o número de regras e conseguir colocar o foco naquelas regras que realmente estão afetando o consumidor, o usuário, diretamente, ou que possam estar trazendo algum prejuízo para outro segmento, como, por exemplo,
para competição ou para outro aspecto qualquer da regulamentação. Então, a simplificação regulatória é um dos pontos fundamentais. A qualidade regulatória é outro ponto para que a gente evite exatamente isso que você colocou, de que, por uma questão de interpretação, às vezes, da própria regulamentação, a empresa atua de uma forma não como decorrente de um entendimento errado da regulamentação e acaba decorrendo, incidindo, gerando uma quantidade enorme de PADs. Então, um outro mecanismo, assim, uma outra grande preocupação que a gente está nesse momento é em relação à qualidade do que vai ser regulamentado. E um outro ponto é trabalhar de forma muito focada numa regulamentação convergente, ou seja, de que como as ofertas das empresas cada vez mais são convergentes, cada vez mais acontecem de forma integrada, a gente tentar conseguir que esses regulamentos, você mencionou um regulamento, por exemplo, de interrupção sistêmica, que existe aplicado ao STFC, regulamentos de qualidade, regulamentos de atendimento e cobrança, como é o caso do RACOC, que está sendo fechado agora, que a gente comece a trabalhar de uma forma mais unificada, e isso certamente vai facilitar a vida, não só das prestadoras terem uma forma mais fácil de cumprir a regulamentação, como também o próprio usuário de saber os seus direitos e qual é a regulamentação aplicável. Então, assim, eu acho que era importante nesse momento, dar mais esses recados e dizer que, e reafirmar o compromisso da Anatel com este regulamento, que a gente entende realmente que pode trazer solução para uma gama grande de problemas, mas exatamente por esse compromisso é que a gente está se preocupando bastante com a formatação dos procedimentos e das exigências mínimas necessárias para a celebração desses TACs. Doutora Adriana. Enfim, só uma breve palavrinha. Eu acho louvável todo esse movimento e toda essa preocupação de trazer limites bem definidos. Eu acho que a segurança jurídica é um bem maior e ele é importante para todas as partes envolvidas. Só pontuando a questão do ajuste de cronograma e a questão dos 4 anos, eu até concordo que o objetivo é fazer sempre no menor prazo possível. E eu até acredito que grande parte das obrigações vão conseguir ser realizadas dentro de 4 anos. Eu só acho que, a contrário senso, não há necessidade de se colocar uma vedação para algo que a Anatel terá como discutir se quer ou não quer firmar algo em 4 anos, menos ou mais. Isso vai estar na mão da própria agência no momento da análise do caso concreto. Então, eu acredito, sim, que temos que fazer tudo no menor prazo possível. Acredito mesmo que a maior parte das obrigações podem ser realizadas em 4 anos, mas eu também acredito que existem exceções e que, para que a gente não fique refém dessas exceções, no momento de negociar algo, que todas as partes cheguem à conclusão, poxa, fazer isso seria ótimo, qualquer tipo de ação, qualquer tipo de compromisso que a gente esteja acordando, que a gente chegue ao consenso que seria ótimo, mas que não daria em 4 anos, teria que ser 4 anos e meio, por exemplo, poxa, não dá para fazer porque tem algo expressamente vedando no regulamento. Essa é a minha preocupação, dar para a Anatel uma flexibilidade, sempre lembrando que a Anatel vai estar sempre perseguindo o interesse público e que, no final das contas, ela pode querer ou não firmar o TAC. Né? Inclusive, as nuances do TAC vão passar também pela negociação. Então, eu acho que vedações são sempre perigosas. Eu acho que a gente tem que acreditar que o bom senso em busca do melhor benefício para a sociedade, para o cumprimento das obrigações, para a transferência da oneração em multas para os investimentos no setor vai ser perseguido por todas as partes. Nesse sentido, só uma consideração na regulação, na prática do CAD, usualmente é colocado um artigo nos TCCs em que dizem que, em caso de onerosidade excessiva para a parte, ou se houver mudança no ambiente concorrencial regulatório, o TCC pode ser revisto. Talvez seja uma ideia. Doutor Rodrigo, 2 minutos finais.
Oi. Só um pequeno comentário com relação ao TAC abranger os processos judiciais. De novo, dentro dessa ideia de substituir uma discussão contra por uma discussão com, eu acho complicado você tratar um determinado tema num TAC, por exemplo, interrupções, ou qualidade, ou universalização, e, paralelamente a isso, continuar uma discussão no judicial se aquela multa, por aqueles taxas, daqueles pagos que não entraram no TAC, é ou não é devida. O que eu entendo do pleito das empresas que elas gostariam é que ficasse aberta no regulamento a possibilidade de um TAC abranger os processos judiciais. Com base no quê? Com base, de novo, na Lei 9469, que diz que o TAC pode ser utilizado para extinguir, ou para eliminar, ou para terminar litígios. Posteriormente, quando se for fazer o TAC, aí se verifica se vai abranger ações judiciais ou não, se para extinguir as ações judiciais vai ser preciso a intervenção da AGU e de quem vai ser necessária a assinatura ou não, mas pelo menos se permitir isso, ter essa possibilidade no regulamento. Agradeço a doutora Adriana, doutor Vicário, doutor Rodrigo, pelo debate de alto nível.